Hey Simmers, vocês sabiam que é possível ter um apartamento, ser senhorio dele e sem precisar de nenhum mod? É isso que eu vou ensinar a vocês no vídeo de hoje. Como ter um apartamento funcional no The Sims 4. E ainda vai ter inquilinos que te pagarão toda semana. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor aperta o botão vermelho aí embaixo e se inscreve que vai ajudar muito a trazer novos conteúdos para vocês. Então sem mais delongas, bora pro nosso vídeo. E ao contrário do que você possa imaginar, você não precisa da expansão Vida na Cidade. Nós vamos utilizar o Vida Universitária. Infelizmente, sem essa expansão não tem como ter o hotel. Bom, nós vamos usar o sistema de colegas de quarto. Caso você nunca tenha jogado com ele, e para você entender melhor, você precisa necessariamente suprir todas as necessidades dos seus colegas, que aqui a gente vai chamar de inquilinos. Sendo as mais importantes a fome, a higiene e a energia. Caso não tenha isso, eles irão reclamar e não irão ficar no apartamento. Então certifique-se de que você tenha uma cozinha, camas e chuveiros suficientes. Então nosso primeiro passo aqui é escolher um lote que sirva pra gente. Aí a gente não vai usar aqueles lotes de apartamentos que vieram no Vida da Cidade, tá? Nós vamos querer criar um hotel que seja por inteiro, onde você possa ter acesso a todos os quartos. Então você pode criar um quarto com cama, chuveiro e geladeira, ou pode fazer uma área externa onde tenha tudo isso, como uma cozinha comunitária, mais ou menos no estilo de uma pensão mesmo. Olha, eu gosto de fazer isso porque economiza espaço e os sims acabam interagindo mais entre eles. Também é legal você ter umas áreas recreativas, como piscinas, jardins, salões de jogos, que isso vai deixar a sua gameplay bem mais interessante. Você só vai conseguir mais inquilinos se tiver camas suficientes, então saiba que o máximo de sims em um lote são 10. Isso inclui os seus próprios sims jogáveis e os animais, caso você tenha algum. E você pode fazer o seu hotel na temática que você achar mais interessante. Esse aqui, por exemplo, é um hotel assombrado que eu achei que ficou muito legal. O lote ele não é meu, eu peguei na galeria, mas eu coloquei esse tipo de lote assombrado que vem no pacote sobrenatural. Então cria um desafio bem maior sobreviver as noites nele. Bom, e eu escolhi esse lote para exemplificar. Um lote que se assemelha àqueles hotéis de beira de estrada dos Estados Unidos. Eu acho que é um estilo bem legal, simples. E eu coloquei ele aqui em Strangerville por ter um clima gostoso, ter uma bela paisagem e esses vizinhos adoráveis. Agora vem a parte legal, que é encontrar os sims para morarem no nosso hotel. Você pode fazer isso de duas maneiras. Colocando o anúncio através do celular. Com o passar dos dias, você verá alguns sims interessados chegando no seu lote. Mas você aceita se você quiser. Inclusive, uma dica é conhecer bem e saber quais são os traços deles. E principalmente não aceitar sims cleptomaníacos. Eles vão roubar toda a sua mobília. Para fazer isso, selecione o sim e vá em conhecer nas opções de conversa fiada. Outra forma para conseguir inquilinos é ir até o sim que você já conhece ou conheceu pelo mundo e convidar diretamente. Vai aparecer para você uma nova opção, colegas de quarto, e basta convidá-los. Se por acaso esse sim já tiver uma casa, ele irá recusar morar com você, mas eu vou ensinar um truque para burlar isso. Você pode chamar o sim que estiver uma boa amizade para morar com você e depois você expulsar da família. Ou se você tiver os códigos ativados, o famoso Testing Cheats True, é só selecionar o sim com o Shift e escolher remover da família. Pronto, agora ela é uma sim sem teto e pode ser nossa inquilina. Outra coisa que eu acho muito legal, que deixa tudo muito mais interessante, é escolher diferentes sims para o hotel. Como vampiros, fantasmas, sereias, sims famosos ou até NPCs também podem morar com você. E é claro que eu não vou deixar a Dona Morte de fora do nosso hotel. Uma parte muito importante do hotel é trancar as portas. Eu não gosto que os outros sims fiquem entrando toda hora no apartamento alheio, então eu deixo trancado para cada sim. Inclusive eu mesmo não tenho acesso ao quarto deles. Mas é claro que aí você adapta as regras que achar mais interessante.
Depois de separar o quarto, é só atribuir a cama ao sim correspondente. E agora é só fazer o mesmo procedimento para os demais quartos, incluindo o seu. Uma coisa que você precisa saber é que cada inquilino tem uma personalidade diferente. Alguns trazem as namoradinhas, que eles chamam de xodó. Alguns deles são festeiros, chamam vários amigos para festejar no hotel. E outros não pagam aluguel e você precisa cobrar pessoalmente. Mas calma que nem tudo é ruim. Tem inquilinos que são muito ordeiros, trazem notebook ou pintam nos seus tablets. Outros vão ajudar a limpar o hotel, levando o lixo para fora. E eles trazem muita comida, coisa que dificilmente você vai precisar cozinhar. E eles também consertam e aprimoram objetos e equipamentos do hotel. E você pode agradecê-los por isso no menu Colega de Quarto. Ou também pedir para eles pararem caso alguma atitude esteja te incomodando. Você pode perceber que os inquilinos também deixam pequenos bilhetes de vez em quando, geralmente ruins. Você pode também elogiar ou reclamar com a pessoa que deixou o bilhete. Uma coisa legal também é que alguns inquilinos se mudam quando eles fazem aniversário, se o seu jogo está com o envelhecimento de NPC ativado ou se você faz uma festa para eles. Mas você também pode tentar convencê-los a ficar, no mesmo menu Colega de Quarto. Uma dica muito importante é ter a habilidade de pesquisa e debate que veio nessa mesma expansão. Ela vai ser muito útil para a nossa vida de senhoria. Nela você consegue convencer os sims a fazer várias coisas. Isso ajuda naqueles sims que são fedidinhos e não tomam banho, mas você também pode pedir para eles cozinhar ou limpar a casa. E a forma mais fácil de você conseguir essa habilidade é usando o espelho e selecionando a opção Praticar Debate. E é claro, a melhor parte, o pagamento. Bom, ele cai todo domingo às 10 da manhã. O valor pago por eles é individual e não é um valor fixo. Ele depende do valor total do lote, então quanto mais caro for o seu hotel, mais será o pagamento de cada inquilino. Bom, é isso pessoal, eu agradeço muito por terem assistido até aqui. Por favor, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Deixem também aqui nos comentários outros tutoriais que vocês querem, me contem se deu certo o apartamento de vocês, que estou louco para saber como vocês fizeram. Até o próximo vídeo!